Então, foi lá, bebeu uma aguinha. Então, vamos lá. No século XI, nós vamos ter a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola, ela vai trazer uma imensa mudança para o mundo. E uma mudança super positiva, né? É quando surgem o moinho, a charrua, a enxado, o cavalo, a foice, né? E aí o que que isso acontece? A produção aumenta, as guerras diminuem, a, a, as pessoas que trabalhavam na agricultura, na sua grande maioria, né, eram os homens. E esses homens são os que vão para a guerra, porque os exércitos eles eram formados pelos agricultores. Porque quem fazia parte do exército era a nobreza. O, ainda tinha essa divisão, né? Porque a igreja justificava toda essa exploração da seguinte forma: uns nasceram para rezar, uns nasceram para guerrilhar e uns nasceram para trabalhar. Por isso é criado depois, né, quando ressurge o comércio, a burguesia, aquele ditado que o trabalho enobrece o homem. Porque na verdade surge nessa época, né, porque a igreja justificava a nobreza com o trabalho, né, que se a pessoa trabalhasse muito, ela seria um nobre também, e na verdade não existia uma mudança social. As pessoas, quem nascia servo morria servo, quem nascia nobre morria nobre. Mas a igreja justifica dessa forma. E quando surge a burguesia, o trabalho enobrece o homem, né? O trabalhar vai deixar você mais nobre, mas na verdade isso era mais uma desculpa ali da igreja. Enfim, né? Só que, então, grande parte dos agricultores iam para as guerras. E aí o que que acontecia? Não tinha mão de obra, porque o número de pessoas que morria era muito grande. Então, com a diminuição das guerras, né, terminam as invasões bárbaras, com a diminuição das guerras, eles conseguem desenvolver a agricultura e, consequentemente, aumentar a produção. E há um aumento considerável da produção. E o aumento da produção, ela leva a um aumento da população e de expectativa de vida também. Né? A mão de obra aumenta, a produção é fomentada, quer dizer, né, aumenta, é espalhada, né? E aí assim o que que acontece? Vai ser quando vai ressurgir o comércio, porque vai surgir o excedente. Excedente é o que sobra. A economia medieval ela era uma economia é, de subsistência. Eles produziam para subsistir, né, para se alimentar só. E aí, com o surgimento do excedente, com essa revolução agrícola, surge o excedente, então quer dizer, eles começam a produzir mais do que eles precisavam para sobreviver, e aí eles vão começar a trocar esses produtos entre os feudos, fazendo com que ressurgisse o comércio, porque inicialmente eles trocam, depois essa troca começa a ficar muito complicada, né? Porque eu tenho arroz, você tem feijão, o outro tem milho. Eu quero feijão, mas você não quer o meu arroz, você quer o milho. Então eu tenho que ir lá buscar o milho, trazer para você para trocar o feijão, contando que o cara que produzia o milho queria o meu arroz. Então isso tudo vai ficando muito difícil. E aí ressurge o comércio, ressurge a moeda, né? Surgem as notas promissórias, surgem os bancos, essas coisas vão ressurgindo e consequentemente ressurgem as cidades também. Né? Inicialmente esses burgos que vão se formar, burgos eram feiras, eles eram itinerantes, eles ficavam mais ou menos 3 dias em cada lugar. Só que com o passar do tempo eles vão perceber que isso também era inviável e que quando eles paravam para descansar, alguma coisa assim, que eles se encontravam, as pessoas se deslocavam dos feudos para ir até eles. Então eles percebem que eles não precisam se deslocar tanto, que as pessoas se deslocariam. E aí, consequentemente, vão surgir as cidades. Né? Todo lugar que tem um comércio vai surgir em volta desse comércio o que as pessoas que trabalham ali precisam.
que são restaurantes, lugar para dormir, né? Como se fosse um polo turístico comercial, né? Então essas coisas vão ressurgindo e aí as cidades vão surgir de novo, né? As cruzadas elas vão ampliar muito o comércio. As cruzadas foram exércitos formados pela igreja para retomar Jerusalém dos muçulmanos. E aí os primeiros cruzados são enviados para Jerusalém. Eles conseguem retomar Jerusalém, só que eles percebem o quanto os produtos que existiam no Oriente eram valiosos no Ocidente. Eles vão para lá também em busca de terras, porque vários nobres não queriam se tornar o segundo, né? Porque você tinha ali o primogênito, que viraria o senhor feudal, o dono da terra, e os outros ou se tornariam clérigos ou seriam generais do exército. Eles não adquiriam terras. E aí eles vão para o Oriente para conquistar terras também. Então as cruzadas inicialmente elas são em função da retomada de Jerusalém, só que depois as outras cruzadas elas vão ser comerciais. Eles trazem do Oriente. A gente pode falar até que foi a primeiro passo de globalização da Idade Média, quando as culturas vão começar a se misturar ali, né? Culturas tanto sociais quanto ideológicas, né? E quanto religiosas também, que é o caso dos muçulmanos, dos católicos, dos hindus, né? Tudo isso vai começar a se misturar. E as cruzadas ampliam esse espaço demográfico, ampliam a economia, só que elas começam a enfraquecer os senhores feudais. O enfraquecimento dos senhores feudais ele acontece muito em função dessa globalização, digamos assim, né? E do ressurgimento do comércio, porque o dinheiro ele começa a ganhar uma importância muito grande. E aí vai chegar o momento que a terra não vai ser a principal riqueza. A terra ela vai ser o principal o principal pré-requisito de nobreza, mas ela deixa de ser o principal pré-requisito de riqueza, né? A terra começa a deixar de ser a única riqueza, claro que nas proporções de espaço, de tempo possível, né? Vão surgir importantes centros comerciais que vão começar a se interligar, como Paris, Gênova, Veneza, Londres, Constantinopla, né? Tanto que árabes e italianos vão tomar o mar Mediterrâneo e fazer essas viagens com os produtos que eram trazidos do Oriente, né? Uma coisa que fica muito cara, por isso mais tarde começa a busca por um caminho às Índias que não fosse pelo mar Mediterrâneo, porque quem fazia essa busca, trazia esses produtos, tinha que pagar impostos aos árabes e aos italianos. Então eles começam a buscar uma forma de chegar às Índias sem ter que passar pelo mar Mediterrâneo. A Europa medieval ela era muito rica em carvalho. Carvalho é uma madeira nobre, né? E ela exportava esse carvalho para o mundo, principalmente para o mundo muçulmano. Eles têm tradições de coisas para construir as casas. Desculpa, eu esqueci o nome agora. Né? Janelas, todas feitas com aquelas treliças de madeira. Né? Você tem cidades históricas que são muito características no Brasil, por exemplo. Você vê construções muçulmanas muito em Diamantina, por exemplo, né? Uma influência ali. E eles usavam muito madeira para isso. Então a Europa medieval vai começar a exportar essa madeira. O ferro ele começa a ser utilizado
mas na maioria das vezes para fazer ferramentas e armamentos militares. Né? No século XIII vão surgir as novas fontes de energia, né? Os moinhos, inclusive moinho de cerveja. Alguns pontos de trabalho começam a desaparecer, porque essa energia ela começa a substituir a energia humana, o que é muito comum, gente, é muito comum. Né? Vocês podem até achar que, nossa, mas ela é tão otimista, né? Eu sou mesmo, mas a mudança de trabalho, o desaparecimento de alguns postos de trabalho e o surgimento de outros é a coisa mais normal do mundo. É uma questão de evolução. Né? O que se fala agora, por exemplo? Que a Covid-19 ela vai fazer desaparecer vários postos de trabalho, o que inicialmente realmente vai ser muito difícil. Né? Nós vamos ter aí uma crise econômica. Né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Só que outras coisas vão surgir. Por exemplo, a gente já fala, né, os economistas já falam, em restaurantes fantasmas. Restaurantes fantasmas são restaurantes que só vão funcionar de porta fechada, só vão funcionar para delivery. Nós já temos várias pizzarias que fazem isso, só funcionam para delivery. Elas não funcionam como uma pizzaria para atender o público. Né? E isso vai se ampliar, porque nós vamos nos acostumar ao delivery, a pedir mais, né, do que a sair. Por várias outras coisas, né, por cansaço, por comodismo, e não só pela Covid-19. Né? E isso vai acontecer lá na Idade Média. Postos de trabalho vão desaparecer e outros postos de trabalho vão surgir, outros setores vão permanecer iguais e outros setores vão se destacar, como, por exemplo, o surgimento das grandes navegações, né? O surgimento de construção de navios, o número de pessoas para remarem, porque na Idade Média o remo era manual. Né? Esse trabalho ele ainda permanece por muito tempo, né? Até lá a Revolução Industrial. Então, postos vão aparecer e postos vão desaparecer, como em qualquer época do mundo. No século XII vai começar o grande desenvolvimento intelectual. Né? Surgem as universidades, começam a se destacar no século XIII, e elas vão promover uma grande revolução intelectual, principalmente porque elas vão ter uma visão humanitária do homem, da vida, né, de um todo. As universidades elas ofereciam cursos de bacharelado, mestrado e doutorado, né? Cursos de direito, de arte, de teologia e de medicina inicialmente. A sociedade começa a desenvolver um raciocínio lógico, racional, que a igreja até então não permitia. Né? Para a igreja, as doenças, a morte, a vida, tudo isso era vontade divina. E ela não podia ser questionada. Né? Deus ia ser questionado? Nunca. Né? Só que não era nenhuma questão de questionar a Deus, era uma questão de Deus está mostrando várias formas de desenvolvimento e a igreja não está deixando essas formas se expandirem para que o domínio dela não se desfaça. Então, a sociedade começa a desenvolver um raciocínio lógico, porque a igreja queria, na verdade, uma sociedade burra. Né? Nesse período do século XIII, os navios eles ainda eram pequenas frotas que vão se desenvolver de acordo com o surgimento da bússola, do astrolábio, né? Instrumentos que vão facilitar essa navegação. Eles transportavam principalmente madeira e especiarias, né? Outro surgimento
que vai ser super importante, super revolucionário, apesar de ter sido usado, é usado na história da humanidade de forma muito dura, foram as armas. As guerras vão começar a mudar completamente em função do surgimento das armas, né? Se desenvolve, né, a indústria têxtil e se desenvolve a educação profissional. Muitos técnicos, muitas pessoas que criaram esses instrumentos que vão desenvolver a sociedade, eles eram simples artesãos, né? Os inventores eram técnicos ou simples artesãos. Os gregos e os árabes também contribuíram imensamente para o desenvolvimento medieval. Vários manuscritos foram traduzidos e complementaram a filosofia, a astronomia, a medicina, a física, a lógica, né? Esses manuscritos, eles tinham sido escondidos pela Igreja Católica. Muitos deles foram queimados, né? A igreja ela preservava grandes bibliotecas em porões para ninguém ter acesso a esses livros. Tem até um filme que chama O Nome da Rosa, que conta essa história, né? É uma história de padres que estão morrendo e ninguém sabe por quê. E aí depois descobre porque eles liam livro, o motivo era que eles liam livros proibidos. Mas é só um spoiler, se você quiser você procura lá. É um filme antigo, mas é um filme bem bacana. A alquimia também foi desenvolvida e vários métodos de utilização de tudo isso, né? A Idade Média, na verdade, ela não foi um período de obscuridade nem de longe, nem de longe. Pode não ter havido grandes invenções, né, coisas revolucionárias como a gente conhece hoje, né? A gente não pode comparar os tempos, eles são diferentes, eles são de evolução diferente. Mas com toda certeza a Idade Média inspirou grandes mudanças e grandes invenções que mudaram toda a história do mundo moderno e do mundo contemporâneo. E a Idade Média, ela termina com a Peste Negra. A Peste Negra, ela marca o fim da Idade Média. E a Peste Negra, gente, ela foi muito pior do que a gente vive hoje, né? E eles sobreviveram. E as coisas mudaram e elas mudaram para melhor. A Peste Negra, ela veio do Oriente, teoricamente, né? Eles acreditam que ela tenha vindo da China, mas não se tem uma comprovação com relação a isso. Mas ela veio do Oriente dentro dos navios que vinham trazendo especiarias. A peste negra, ela é transmitida pela pulga do rato. O rato, na verdade, ele é um hospedeiro, né? E esses ratos vinham no fundo, nos porões dos navios, e eles chegam à Europa e vão disseminar a peste negra. E por que isso? Porque não existia saneamento básico. Se você pensar que não existe em capitais brasileiras até hoje, né, como Belém, Cuiabá, realmente é de horrorizar. Mas não existia saneamento básico. Todos os excrementos eram jogados pela janela. Nossa, Dani, como eles eram porcos? Não, eles não eram porcos. Era o que eles conheciam, desculpa. Hoje a gente joga várias coisas pela janela, né? Séculos e séculos depois, e nós temos todo o conhecimento. Aliás, nós jogamos não, porque eu não jogo não. Tá? Mas quando tem enchente, você vê sofá boiando no rio. Né? Se eu olhar para a Baía de Guanabara, você fala, nossa, como é que essas pessoas que se dizem tão evoluídas podem fazer isso? Né? Então, eles jogarem não era nada demais, né? Um absurdo é a gente jogar. E aí, essas pulgas foram os primeiros transmissores, né? E depois a coisa se expandiu tanto que era passado até no ar, né?
A peste negra era chamada de peste negra porque as feridas que ela causava ficavam muito escuras. Ela foi também chamada de peste bubônica porque ela dava bulbões, que são inchaços na pele. E ela era transmitida por uma bactéria, causava febre, feridas e levava à morte. Né? Uma morte muito rápida. 1/3 da população europeia morreu de peste negra. Era tão desesperador que eles jogavam os cadáveres pelas muralhas, porque na Idade Média a grande maioria das cidades eram muradas, né? Eles jogavam pelas muralhas e, por falta de conhecimento, né, científico mesmo, a doença foi se espalhando. A nobreza deixou as cidades, né? A nobreza que pôde deixar as cidades, deixou as cidades, foi para a casa dos campos para se afastar da doença. Foi um período do fim do crescimento populacional, né? O número de pessoas que morreu foi muito grande. Vamos pensar no Brasil hoje, a gente tem 210 milhões de habitantes. 1/3 da população seriam 70 milhões de pessoas mortas, né? Foi muito grande. Houve um antissemitismo, né? Porque eles diziam que quem estava espalhando essa doença eram os judeus, porque pela falta, como eles não tinham uma terra, né? Como essa é uma briga eterna, eles não têm até hoje, mas essa é outra aula. Eles se deslocavam muito, então eles queriam eles queriam convencer ao mundo que quem espalhava a doença eram os judeus, né? Mas na verdade o problema era questão de higiene mesmo e de conhecimento, né? Tiveram vários focos, vários foram controlados, vários voltaram e assim a doença foi se espalhando. E era tudo muito rápido, assim, sabe? Os médicos, eles usavam vocês já devem ter visto aquela máscara que tem um nariz grandão assim, e dentro daquele nariz grandão, eles colocavam ervas aromáticas, né? Eles usavam aquela máscara, mais uma capa, mais um capuz, tudo para não serem atingidos, porque as feridas, elas cheiravam muito mal. Então eles colocavam aquelas ervas aromáticas para tratar os doentes. Mas foi assim aterrorizante. As pessoas, quando viam que um familiar estava doente, elas fugiam da casa e abandonavam o familiar porque a morte era muito rápida. E a virulência, né? Virulência não, que não era vírus, era bactéria. E espalhar a doença era tudo muito rápido. E como ainda tinha as questões religiosas, as pessoas iam para as igrejas para pedir a Deus para não pegar. E aí elas chegavam na igreja e beijavam os santos, beijavam aquelas fitas que ficam no santo. E aí uma pessoa doente beijava a pessoa que estava atrás, que era saudável, beijava também. E aí a pessoa saudável pegava a doença. Foi realmente aterrorizante, né? Muito pior do que a gente vive hoje, porque não existia evolução científica para controlar a doença. E, no entanto, eles sobreviveram a tudo isso, né? Foi muito difícil, foram muitas mortes, foi muito desesperador, mas eles sobreviveram e o mundo se levantou de novo, né? É disso que eu quero falar, é isso que eu quero que vocês percebam, que as doenças acontecem, que as crises acontecem, mas que o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento fraternal é que vai fazer o mundo se recolocar. E aí depois, né, durante e depois disso tudo, nós vamos ter o renascimento, que fez o mundo renascer. Vamos beber mais uma aguinha? Vamos lá.